mente é um órgão sutil, cuja saúde depende de sua capacidade de extrair o alimento do ambiente. Se acumulamos toxinas na forma de sofrimento, frustração, desapontamento ou falsas crenças, eliminar essas impurezas de nossas camadas mentais e emocionais é essencial para termos liberdade no que concerne às emoções e ao espírito. Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo deste canal e hoje é dia de resenha. Hoje vou fazer uma resenha do livro Uma Visão Ayurvédica da Mente, a Cura da Consciência. Meu nome é Cíntia Blanc, sou psicanalista integrativa, tenho graduação em terapias integrativas e complementares. Esse livro, ele veio, sempre gosto de contar a historinha de como que o livro aparece na minha vida, porque ele vai ter conexão com as próprias impressões que eu trago nele, né? Então, eu sou terapeuta holística, comecei com as terapias holísticas em 2017, já atendendo mulheres, que é o meu foco de trabalho até hoje. E nas terapias holísticas a gente vê um pouquinho de Ayurveda, vê um pouquinho de chakras. Posteriormente, fiz uma formação como instrutora de yoga, dei aula de yoga por alguns anos, hoje não mais, hoje focada realmente na psicanálise integrativa, que é um saber, mas é também uma postura de vida de analisarmos os aspectos psíquicos inconscientes através de múltiplos olhares. E esse livro, ele se conectou, apareceu na minha vida exatamente nesse momento, anos atrás, quando eu estava buscando de fato esse olhar mais integrativo para a mente, para as questões emocionais, psíquicas. E a medicina tradicional chinesa, ela tem todo um saber que se conecta com as emoções, com os comportamentos, com os sentimentos. Mas o Ayurveda, muitas vezes, ele acabava se focando, na maioria dos cursos mais rápidos, não aqueles longos de 4, 5 anos, mas os cursos mais rápidos acabam se focando muito mais aonde? Na alimentação. O yoga acaba se focando muito mais aonde? Nas posturas físicas. E eu sempre gostei muito dos aspectos psicofísicos da postura do yoga. Sempre achei muito interessante os aspectos mentais, comportamentais de cada dosha, por exemplo, mas nunca tinha visto uma obra, um livro ou até um curso, enfim, específico que fosse focando nos aspectos psíquicos. Depois eu vou fazer um parênteses porque eu não vou falar aspectos psicológicos, tá? Mas segura aí que eu chegarei nesse ponto. Nos aspectos psíquicos, tá? Então esse livro, quando ele apareceu para mim, foi assim, ó, muito, muito bacana, porque foi a oportunidade que eu vi de ter essa conexão com essa forma de ver as emoções, os sentimentos, inclusive até transtornos oriundos de aspectos emocionais. E cumpriu-se a minha expectativa. De fato, esse livro aqui, ele é o livro que eu colocaria como o principal até o momento que eu tenho conhecimento, o principal livro, o mais completo, mais bem organizado, o melhor descritivamente, falando sobre os aspectos emocionais de uma forma holística, de uma forma integrativa. Então, se eu fosse dizer hoje, nós estamos em maio de 2026, até este momento, esse livro aqui é o que eu diria que é o mais integrativo do ponto de vista das psicoterapias. De fato, ele é muito integrativo, ele é holístico no sentido de holos, tá? Então já quero deixar aqui esse chamamento, essa característica fundamental desse livro.
mas vamos agora às características físicas, tá? Então, esse livro, título, Uma Visão Ayurvédica da Mente, subtítulo, A Cura da Consciência, do Dr. David Frawley. Acho que é assim que se fala o nome dele. Aqui atrás tem a fotinha dele. Aqui. O Dr. David Frawley é um autor respeitado no campo da ciência e da espiritualidade yógica, com mais de uma dezena de livros publicados nos Estados Unidos e na Índia. Os seus trabalhos abrangem uma vasta área que inclui o Ayurveda, astrologia védica, yoga, tantra, Vedanta e os próprios Vedas. Tá? Esse livro possui 52 páginas, então ele não é grossinho, é bem tranquilo. É da editora Pensamento e ele foi escrito em 1996. A primeira edição no Brasil é de 1999, ou seja, não é um livro novo, deveria ser muito mais conhecido e reconhecido do que é, deveria ser muito mais popular do que é. E essa edição que eu comprei, ela é a 11ª reimpressão de 2019. Tá? Aqui, mostrando agora para vocês o sumário. Então, primeira parte, psicologia ayurvédica, a medicina yogi da mente e do corpo. Segunda parte, energética da consciência. Terceira, terapias ayurvédicas para a mente. Parte 4, aplicações espirituais da psicologia ayurvédica, os caminhos do yoga. Depois nós temos apêndice com tabelas e explicações também sobre chakras, sobre os corpos sutis, universos, invólucros da mente. Para quem tem alguma dúvida, não sabe exatamente o que é cada coisa, esse apêndice ajuda muito. E tem o apêndice 2, que aí são explicações um pouco mais específicas mesmo sobre algumas notas, observações que ele dá, glossário em sânscrito, glossário de ervas, bibliografia especializada e fontes consultadas. Então eu diria que esse apêndice 2 ele é mais especialista, então ele é mais focado para aprofundamento, e o apêndice 1 ele seria realmente mais voltado para quem não tem tanto conhecimento sobre alguns termos, alguns conceitos, pode ir lá no apêndice 1, tá? E deste livro, vou dizer que gosto de todos os capítulos, então não tenho assim nenhum para dizer que este, se fosse retirado, não faria falta, todos se complementam muito bem. Mas vou dizer que o meu favorito é o capítulo 10. Cadê você? Aqui. Esse capítulo, ele é muito bacana. Inclusive, eu vou te ler aqui um trecho para você ter uma noção do que esse capítulo fala, tá? Isso é na página 121. O aconselhamento é provavelmente o instrumento mais importante do tratamento físico. Contudo, do ponto de vista ayurvédico, ele não deveria ser tão só conversa ou discussão, mas uma prescrição para a ação. O aconselhamento dever-se-ia ocupar uma das causas dos desequilíbrios psicológicos e apontar o modo de corrigi-los. Ninguém continuará a proceder de determinada maneira sabendo que ela é prejudicial, mas temos de entender verdadeiramente a natureza nociva do nosso comportamento e estarmos inclinados a mudar. O aconselhamento deveria ser um processo de aprendizagem em que o cliente passa a entender os aspectos diferentes da sua natureza e a maneira de modificar esses aspectos para o seu perfeito bem-estar. Neste capítulo, analisaremos a abordagem do conselho ayurvédico, que constitui pano de fundo para as terapias psicológicas ayurvédicas. Ocupar-nos-emos dos problemas que vêm à tona no aconselhamento por meio de variados tipos constitutivos ayurvédicos. O aconselhamento ayurvédico está às voltas
com 4 áreas fundamentais: os fatores físicos, os fatores psicológicos, fatores sociais e fatores espirituais. Esse trecho aqui que eu li, eu acho que ele até seria assim, ó, serviria muito bem como um grande resumo do livro em si. Por quê? Eu achei super interessante esse trecho quando fala sobre aconselhamento no sentido do terapeuta ayurvédico apontar o modo de corrigi-los. E por que essa parte eu achei muito interessante e destoa completamente da maioria das terapias ocidentais. Não sei se vocês já viram ali uns memes que tem na internet, uns comentários que já passaram assim nas redes sociais, em que diz assim, ó: meu terapeuta perguntou como eu pretendo resolver esse problema. Meu terapeuta perguntou como que eu vou encontrar uma solução para isso. E aí a pessoa diz, mas se eu soubesse a solução, eu não estaria aqui. Se eu soubesse qual é o problema, eu não estaria aqui. E isso faz todo sentido. São muitas pessoas que eu vejo comentando coisas do tipo, que em técnicas terapêuticas mais tradicionais, inclusive muitas fortemente embasadas pela medicina ocidental, cartesiana, o foco delas acaba sendo isso, acaba sendo puxar a pessoa até ela chegar a uma resposta, deixar a pessoa falar, sessão após sessão, até ela por si mesma encontrar uma resposta. Muitas vezes com um mínimo de intervenção do terapeuta, muitas vezes com um mínimo de diálogo, muitas vezes com um mínimo de conexão, quase como um atendimento ali robótico e monólogo, né? Em que a pessoa vai lá, fala quase que sozinha o tempo inteiro e muito pouco é trocado de experiência, de comentários, de opiniões, de reflexões com o terapeuta em si. Aqui traz essa pontuação de que o aconselhamento, ele inclui esse debate com o terapeuta. Ele inclui esse momento em que o terapeuta ali, na figura de um conhecedor da mente, no caso aqui da própria filosofia como um todo, né, do Ayurveda, do Yoga, dos Vedas, vai passar, vai aconselhar, vai debater, refletir junto com o cliente o modo correto de lidar com uma situação, o modo correto de se buscar esse bem-estar e não deixar ali o cliente falando sozinho e não deixar o cliente esperando o momento, o dia em que ele por si só vai perceber o que tem de errado e talvez nem perceba. Então eu achei esse trecho aqui muito interessante e mais ainda do que essa parte dessa posição ativa desse terapeuta, que sai aí bem de uma posição de algumas abordagens ocidentais, mais passivas e mais monólogas até, assim, por parte de algumas linhagens terapêuticas, inclui-se aqui os fatores físicos, psicológicos, sociais e espirituais. E sabemos que quando a gente parte para algumas técnicas bem cartesianas de trabalho terapêutico, elas, embora sejam sim embasadas cientificamente através dos métodos científicos, muitos desses aspectos aqui eles não são considerados. Muitas vezes não são considerados os aspectos físicos e aqui ele inclui no aspecto físico o que entra? Regime alimentar, ervas e exercício. Qual é o impacto desse corpo nessa saúde mental? Outro ponto também que muitas vezes não é trazido em terapias mais tradicionais, os fatores espirituais. Então, aqui é citado, por exemplo, o yoga e a meditação como práticas espirituais. Mas a gente pode entender aí todas as vertentes religiosas, espiritualistas, energéticas
que influenciam também a saúde, o bem-estar e o autoconhecimento da pessoa que está ali buscando uma terapia. Então, esse trecho aqui, eu trouxe ele para te exemplificar, porque ele vai demonstrar aí o quanto é diferenciada essa abordagem, essa visão ayurvédica da mente. Ela de fato é diferenciada. E esse livro, ele vai falar então sobre todos esses temas do próprio Ayurveda, vai falar sobre dos doshas, vai falar de chakras. Aqui, por exemplo, vai ter um resuminho dos chakras. Vai falar também sobre questões de ervas, de alimentação, pranayanas. Vai falar sobre divindades indianas, védicas e a conexão com a saúde mental, com o autoconhecimento. Esse livro ele não é muito ilustrado, tá? Mas é o suficiente para realmente se entender ali os conceitos, tá? Ele cita aqui também no livro, indo nesse contexto também dessa visão bem integrativa da saúde mental, é citado aqui no livro, por exemplo, funções fundamentais da consciência e do campo mental. E nas funções fundamentais é citada a memória, o sono e samadhi. E nas funções secundárias é citada a intuição, o instinto, o amor e a fé. Eu, particularmente, diferente saindo de uma psicoterapia holística, nunca eu vi nenhuma outra abordagem ter esse olhar realmente mais holístico, mais integrativo do ser, tá? Um ponto importante de colocar aqui, apesar de falar de saúde mental, de falar de autoconhecimento, de terapias, psicoterapias, esse livro ele não vai falar muito sobre transtornos, não vai falar muito sobre doenças de ordem psíquica, de ordem mental. São citadas algumas, mas a título de exemplo, a título de ilustração. Não no sentido de ensinar a tratar algum transtorno desse tipo com o uso do Ayurveda. Então, nesse sentido, esse livro ele foca mais no autoconhecimento e também no bem-estar mental. Então, é importante colocar também esse porém. Vamos aos pontos positivos. Bom, além de ser, eu acredito que, se não é o único, um dos únicos livros em língua portuguesa com esse tema de saúde mental e Ayurveda. Não é um tema tão popular no Ayurveda. Se você joga aí na internet sobre alimentação e Ayurveda, ou se joga mesmo só Ayurveda, vai aparecer essencialmente alimentação. Se jogar yoga, vai aparecer essencialmente as posturas. Mas os temas que envolvem autoconhecimento, saúde mental, não vão ser óbvios, não vão ser claros e muito menos completos. Às vezes é só uma frasezinha ali solta. Então, em termos de bibliografia disponível, esse livro eu acho que é o único, ou pelo menos o mais importante, que a gente tem em língua portuguesa. Como eu coloquei, né, ele também é um livro mais holístico no tratamento com a saúde mental, neste olhar com a saúde mental, realmente buscando uma visão integrativa de diferentes aspectos do ser no tema da saúde mental. Então, em termos de psicoterapia mais holística, mais integrativa, com certeza esse livro eu diria que ele é uma referência muito importante. Até porque se a gente pensa, eu tenho graduação em terapias integrativas e complementares, a gente tem disciplina de Ayurveda na graduação. Não o suficiente para se denominar um terapeuta Ayurveda, mas os aspectos da mente, por exemplo, nem chegam a ser falados lá. Mas são características do Ayurveda e são características do ser esse tema, tá? A linguagem é muito acessível,
Então, assim, ó, o autor diz que não precisa saber nada de Ayurveda para fazer a leitura desse livro. Mas eu acho que alguma coisinha é interessante saber. Saber o que são doshas, saber o que são chakras, saber o que é o yoga, o que são os Vedas. Eu acho que saber pelo menos o que é cada uma dessas coisas, eu acho que já é interessante, tá? Para não precisar ali ao longo do texto ficar parando muito para consultar o conceito de cada um. Ele diz que não precisa ter conhecimento nenhum, eu acho que um conhecimento superficial, bem raso, já é o suficiente. Definitivamente ele não é um livro para um conhecimento mais avançado, então quem busca algum conhecimento muito avançado, eu acho que não. Mas de fato ele é um livro bem específico, focado neste tema. Então a linguagem dele, ela é acessível, ela é bem tranquila. Eu diria que tanto terapeutas ayurvédicos quanto um público geral vai conseguir tirar, sim, muito conhecimento desse livro. Então, esse é um ponto bem interessante, acho que é um ponto bem positivo do livro, ele conseguir se comunicar com diferentes públicos. Ponto negativo. Um ponto negativo aqui, que inclusive não é o primeiro livro que eu coloco esse como um ponto negativo, é a questão de usar a palavra psicologia. E aqui é um livro que é uma tradução, então ele não é escrito em português, mas eu diria que é um problema utilizar a palavra psicologia, porque no tocante ao Brasil, psicologia é... temas relacionados à psicologia, eles são de alçada de pessoas que fazem graduação em psicologia, possuem um registro num Conselho Federal de Psicologia. Então, nesse sentido, eu acho que é meio problemático utilizar a palavra psicologia. Psicologia ayurvédica, psicologia tântrica, psicologia do yoga. Ele utiliza ao longo do livro várias vezes este termo. Por isso que eu acabei ali no começo do livro falando sobre psicoterapia. Psicoterapia ayurvédica, uma psicoterapia holística, porque a psicoterapia ela não é privativa de nenhuma profissão, não é privativo de nenhuma área do saber, é de livre acesso, uso, estudo e prática. Então, eu acredito que esse seria um problema da tradução do livro. Poderia sim muito bem ter utilizado o termo psicoterapia ao invés de psicologia, porque eu acho que isso levanta discussões, problemas, confusões, debates desnecessários que tiram o foco do conceito. Então eu diria que é um ponto que eu acho que os tradutores poderiam ter olhado com essa atenção do aspecto legal, tá? Outro ponto negativo que eu acho que assim, ó, perdeu-se uma oportunidade linda. Quando eu dava aula de yoga, eu amava estudar as posturas, os aspectos psicofísicos das posturas do yoga. Então, como agiria na mente uma postura do yoga de abertura de peito? Como que isso impactaria na mente uma postura de torção, uma sequência de posturas de torção? Como que as invertidas impactam nas emoções? E daí tem gente que faz invertidas muito bem, tem pessoas que fazem invertidas irresponsavelmente e tem pessoas que não fazem invertida nenhuma. Isso tudo são aspectos psicofísicos das posturas do yoga. E eu amava essa parte. E aí, quando chegou aqui na parte das posturas do yoga, ele só disse que não ia falar, porque já tem um monte de livro falando dos asanas. Aí eu fiquei assim, mas não tem do jeito que a gente quer. Então eu acho assim que teria sido muito mais lindo, acho que teria se complementado demais esse livro se tivesse um capítulo falando sobre aspectos psicofísicos dos asanas. E por fim, para quem que eu indico o livro? Como eu disse, para um público geral. Então eu acredito que qualquer pessoa se beneficiaria desse olhar mais integrativo da mente, terapeutas ayurvédicos, que também querem sair um pouco só do eixo ali da alimentação, que muitas vezes é o foco, e para esses aspectos mentais.
Super indico para psicoterapeutas holísticos, indico demais para psicanalistas integrativos, porque precisamos de referências que vão além das tradicionais dentro da psicanálise e das terapias integrativas. E indico também para terapeutas integrativos, que muitas vezes esses aspectos também da mente, eles não são tão subsidiados teoricamente. Tem vários temas e abordagens nas terapias integrativas que quando chega na parte da saúde mental parece que a coisa fica meio intuitiva, meio superficial, sem muito aprofundamento. Não são muitos os autores que tratam desse sentido. Então esse aqui acaba sendo uma forte referência para todos os terapeutas integrativos também se aprofundarem aqui. Então era isso, meus amores. Gratidão por mais um vídeo, por estarem comigo em mais uma resenha. Se tem algum outro livro que você quer ver por aqui no canal, quer ver uma resenha, coloca aqui nos comentários do vídeo que outro livro você gostaria que fosse resenhado, que eu vou amar ouvir a sua sugestão. Um grande beijo e até o próximo vídeo.